alguns dias, o governo congelou 15 bilhões do orçamento de 2024. Para conversar sobre isso e outros assuntos, a gente recebe hoje, aqui no estúdio do Metrópolis, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, que controla o Caixa da União. Secretário, seja bem-vindo. Muito obrigado, estou aqui à disposição. Secretário, a gente poderia começar aí por essa questão do congelamento dos 15 bilhões. Gostaria de saber aí como que foi feita essa definição, todos os ministérios entraram nesses cortes, as áreas sociais foram preservadas, o que o senhor poderia contar para a gente sobre isso? Olha, esse bloqueio e contingenciamento, como nós chamamos, que no fundo é uma limitação para os gastos que eram previstos no ano, né? Eles decorrem naturalmente dessa revisão que acontece bimestralmente e neste relatório houve a necessidade de um bloqueio de 11,2 bilhões e mais o contingenciamento de 3,8 bilhões. Qual a diferença entre eles? O bloqueio é em função do crescimento de algumas despesas obrigatórias, aqui neste caso em especial Previdência e BPC, e para isso precisa retirar orçamento de outras despesas para poder garantir o cumprimento dessas políticas, que são políticas assistenciais, sociais importantes. E o bloqueio é em função da previsão de receita em relação ao que era estimado, que você teve uma pequena redução, então, portanto, você faz um bloqueio de forma prudencial. Esses montantes, vai ser publicado o montante por órgão. Todos, como o próprio ministro da Casa Civil já havia adiantado, todos os órgãos foram de alguma maneira, eles vão ser contemplados nesse processo de ajuste, ainda que ele é relativamente marginal perto do orçamento como um todo, mas é óbvio que é sempre uma necessidade de segurar alguns gastos, mas ele vai atingir de fato todos os órgãos de uma forma balanceada, preservando de fato aquilo que é essencial e lembrando que esses órgãos vão ter a liberdade de indicar, dado o limite que eles vão ter que segurar de despesas, em quais despesas eles preferem fazer essa contenção nesse primeiro momento, né? Certo, então pastas como saúde e educação também entram, mas os programas sociais, isso não significa que os programas sociais vão ser impactados? Sem dúvida, lembrando que tanto na educação e especialmente na saúde, neste exercício houve um aumento substancial do orçamento dessas áreas, por conta do retorno dos pisos da saúde e educação, que foi uma medida tomada pelo governo do presidente Lula, de priorizando essas duas áreas sociais, elas voltaram a ter seus pisos constitucionais, passaram a vigorar, e elas tiveram um incremento substancial. A saúde teve um incremento aí de dezenas de bilhões de reais em função disso. Então, ainda que eles tenham alguma necessidade de ajuste em função desse relatório, o balanço do ano é extremamente positivo para essas áreas que estão sendo priorizadas aqui pelo governo federal. Certo. E o que vai ser impactado? Emendas parlamentares entram nessa conta, por exemplo, investimentos, obras do PAC, tudo isso vai poder entrar nos cortes? Olha, assim, ainda nós não podemos falar em detalhes sobre quais órgãos, quais despesas, mas aqui acho que no limite do que o próprio ministro da Casa Civil já adiantou, todos os órgãos, de uma maneira geral, vão ser contemplados. Isso envolve, inclusive, outros poderes, né? E podem haver revisões desse congelamento? Ele pode futuramente ser revertido? Pode, por exemplo, especialmente no caso do contingenciamento, ele é uma medida prudencial, por conta desse balanço que cada bimestre faz em relação às projeções de receita, mas se você tiver alguma surpresa positiva, ele pode ser, sim, descontingenciado. Por exemplo, há uma discussão que está envolvendo o STF, o Congresso Nacional e o Executivo em torno da compensação da desoneração dos 17 setores. Caso ela venha a se materializar e há um acordo para que isso seja feito até o final de agosto, ela pode impactar positivamente a projeção de receita para o próximo relatório bimestral e, eventualmente, tudo mais constante, né, supondo que as outras receitas desempenhem como está sendo esperado, elas podem sim ser um fator que permita você ter um descontingenciamento. Não dá para adiantar se esse é um cenário provável ou não, mas ele é possível. Mas esse congelamento ele foi feito agora justamente para atingir aquela meta de resultado primário, né, de déficit zero. É suficiente esse montante que foi congelado agora para atingir a meta?
Olha, neste momento, né, na fotografia que nós temos, a cada 2 meses o governo federal se reúne, cada órgão refaz suas projeções, tanto de receita quanto de despesa, para avaliar se nós estamos ali, primeiro, respeitando os limites de despesa. Então, como aconteceu agora, Previdência e BPC, houve uma indicação de que teria um crescimento nessas despesas. Então, ok, entendemos. Então, como elas são despesas obrigatórias, eu preciso utilizar o orçamento de outras despesas para poder cobrir isso e manter o limite global de despesas. Isso foi feito. A mesma coisa pelo da Receita, foi feita uma reprojeção, incorporando inclusive, por exemplo, as exonerações, a exoneração dos 17 setores e previdência para municípios. Isso gerou ali um impacto em termos de projeção de receita que exige o contingenciamento. Então, da fotografia, desse balanço que foi feito nesse bimestre, é o suficiente. No próximo bimestral pode aparecer um número que exige alguma medida adicional? Pode, não sabemos. Não dá para adiantar nesse momento. Mas neste momento, com a fotografia que nós temos, ele é o suficiente para atingir os resultados fiscais e garantir as despesas dentro dos limites que existem. O próximo relatório que virá em setembro. Exatamente. Referente a julho e agosto. Exatamente. O senhor citou aí a questão do aumento dos gastos, das despesas, né, com o BPC, o benefício de prestação continuada e os benefícios previdenciários. A que se atribui esse aumento nessas despesas? Teve alguma mudança de calendário recente? O que houve? Olha, na Previdência, você tem um fator que é importante, que foi a redução da fila dos beneficiários. Então, para quem se recorda, o país há pouco tempo atrás, né, há cerca de 2 anos atrás, 3 anos atrás, acumulou um conjunto grande de potenciais beneficiários numa fila de espera. O INSS não processava na velocidade adequada esses pedidos. Isso gerou uma fila de mais de 1 ano de espera. Então, um estoque de centenas e em alguns momentos até passou de 1 milhão de pedidos aguardando análise, por mais de 1 ano. Isso gerou um estoque. Esse trabalho, desde o ano passado vem sendo feito um trabalho para ser justo com quem fez o pedido e merece ter o deferimento ou indeferimento. Então essa fila se reduziu, agora voltou a um patamar aceitável, né, de pouco mais aí salvo engano, são 45 dias, entre 45 e 90 dias para ter a análise do pedido. Então foi feito um esforço muito grande, mas naturalmente quando você faz esse processo de redução de fila, você tem um incremento dessa população, esses beneficiários que estavam aguardando. Então isso teve um efeito. O mesmo vale para outras políticas como o BPC, então também teve esse efeito da aceleração das análises e também tem sido feito agora um olhar se de fato há brechas, se tem beneficiários que não são elegíveis e estão usufruindo da política. Então está sendo feita uma revisão cadastral para garantir que uma política social que é importantíssima, ela atenda realmente quem precisa e quem é elegível, ou seja, quem tem direito a fruir esse benefício. Essa revisão cadastral, né, que a gente chama até popularmente de pente fino nos benefícios, especialmente no BPC, já tem uma expectativa, uma estimativa de quanto que isso pode render em economia nesse ano de 2024 ou só aquele cálculo, né, de 26 bilhões que foi feito para 2025? Olha, por enquanto ele está mais sendo olhado como impacto, uma mensuração do que vai impactar em 2025. Tá? Pode ser naturalmente que tem algum efeito em 2024, mas principalmente em 2025 ele deve, com as indicações que nós estamos recebendo do órgão de origem, né, que está fazendo o trabalho, liderando os trabalhos, é muito provável que o impacto de fato aconteça em 2025 de uma forma mais intensa. Secretário, a gente viu que fechou o mês de junho, né, a arrecadação, ela registrou um recorde, inclusive fechou o primeiro semestre do ano em mais de 1 trilhão, mas ao mesmo tempo a gente também viu que o país fechou junho com um déficit e o primeiro semestre, os 6 primeiros meses do ano também tiveram um rombo de mais de 68 bilhões. Como que se explica esse descompasso nos números, essa aparente incoerência para a população? Né? Por um lado, a receita aumentando bastante, mas por outro, ainda tendo um déficit. É um processo de recuperação fiscal. Então, assim, nós precisamos voltar e olhar um pouquinho a nossa história fiscal. Né? Na última década, nos últimos 10 anos, em cada ciclo de governo, o déficit fiscal piorou no país. Então, nós tivemos lá atrás um ciclo de governo com déficit de 300 bilhões, depois de 500 bilhões, no último 1 trilhão de reais, e agora nós estamos propondo essa reversão. Então, mas o país precisa sair desse cenário de déficit. Então, ali é um processo. Então, nós estamos
nós adotamos como política econômica um processo de recuperação gradual e consistente no tempo. E isso iniciou-se um trabalho ano passado que está gerando resultado esse ano de redução, né, nós combatemos os gastos tributários, que eram aqueles benefícios dados a empresas ou a pessoas físicas, como por exemplo fundos offshore, fundos fechados que eram voltados para milionários, bilionários que não pagavam imposto, na prática não pagavam imposto de renda e agora pagam. Isso ajudou a recuperar a arrecadação e é saudável e esse processo vai recuperando, mas vai levar algum tempo para de fato nós termos um cenário de que nós vamos deixar para trás o déficit e vamos ter um superávit. Mas o mais importante é a reversão do movimento. Então esse movimento que vem de uma década de piora fiscal, ele mudou. Então nós estamos melhorando e hoje nós estamos tirando essa fotografia indicando que nós vamos conseguir ficar dentro do que nós chamamos a banda do resultado primário, ou seja, que é um resultado entre 0 e 0,25 do PIB, ou que dá algo em torno de 28 bilhões. Atingir esse resultado é algo muito expressivo, ajuda muito a credibilidade do país, nós estamos caminhando para atingir esse resultado cada vez mais próximo dele. Mesmo com esse déficit aí que teve, né, no último mês, no último semestre, ainda é possível chegar nesse déficit de até 28 bi. Isso é crível, é possível? Ainda se pode dizer que esse resultado vai ser atingido? Sim, sim. Hoje com a fotografia, sim. Esse efeito do primeiro semestre tem a ver também com algumas antecipações de despesas que aconteceriam em outros meses do ano, eles foram antecipados, e agora ele vem a devolução no segundo semestre. Então é um cenário, hoje nossa fotografia indica que nós temos condições de ficar dentro da banda do primário. Se nós olharmos aí para as expectativas do mercado, né, que é sempre muito falado, também nós temos aí uma melhora do que nós tínhamos no final do ano. No final do ano o mercado previa algo em torno de 0,8% do PIB de déficit, hoje prevê algo como 0,7%, indicando que tem uma melhora nas expectativas. E o mesmo vale para 2025 e 2026. Quando você olha esses horizontes, nós estamos conseguindo avançar nessa agenda de recuperando o fiscal pouco a pouco. E quais são as expectativas agora olhando para o segundo semestre, em termos de receita, de arrecadação? Com o que o governo conta justamente para reforçar, né, o caixa da União? O que pode vir aí? A gente sabe que tem, por exemplo, a questão do CARF, né, o tribunal que julga o contencioso tributário e tudo mais. Com o que se conta para esse segundo semestre, né, para ajudar a atingir os resultados almejados? Olha, o CARF ele teve uma reforma importante no ano passado. Esse ano ele voltou a operar de uma forma célere, então ele está julgando algo como 90 bilhões de reais por mês. Isso é importante, porque os contribuintes também, ele tinha sido acumulado no CARF 1,2 trilhão de reais em créditos discutidos com contribuintes, seja eles pessoas jurídicas, seja pessoas físicas. E é importante o contribuinte, seja ele pessoa jurídica ou física, saiba do resultado, tenha um retorno do fisco dizendo se ele estava correto no seu recurso ou equivocado e precisa cumprir a sua obrigação. Não ter o julgamento é muito ruim. Então, os julgamentos estão acontecendo. Agora, a expectativa é que esse volume de julgamentos comece a transformar de forma mais substancial em receitas no segundo semestre. Esse é um fator importante. As medidas para compensar a desoneração que foi feita da folha para alguns setores e é necessário que tenha essa compensação, também é uma medida que pode ajudar e aí performa aí um quadro que vai, elas performando como nós esperamos, nós vamos ter condições aí de entregar os resultados fiscais para o exercício, o que é importante para manter ali um quadro de estabilidade fiscal e macroeconômica que ajude, que colabore com a manutenção desse ciclo de crescimento econômico que nós estamos vivenciando, que é muito saudável. O país está crescendo bem, o país está com uma taxa de desemprego baixa, para os padrões históricos, é a menor taxa de desemprego em uma década, com a renda das famílias crescendo. Então o país está numa toada boa, com inflação baixa, nós temos caminhando para ter a menor ciclo de inflação da história do país, desde o início do Plano Real, nunca nós tivemos um ciclo de inflação tão baixo, com crescimento econômico e com desemprego baixo e com renda das famílias crescendo. Então isso é muito importante. Para garantir que isso continue, é importante ir recuperando o fiscal e sinalizando que nós vamos ter lá na frente um horizonte controlado, que nós não vamos ter um desarranjo das finanças, tudo isso ajuda a criar esse ambiente positivo e cria esse que nós chamamos de um círculo virtuoso de crescimento econômico. Né?
Essas, então, são as duas principais fontes de arrecadação esperadas, né, para o próximo semestre, o CARF e a questão da compensação, a desoneração. Tem alguma outra medida aí de receita que pode vir a contribuir nesse segundo semestre, ou elas são mais marginais? Por exemplo, né, tem a questão da taxa das blusinhas, né, das encomendas até $50, ou mesmo a autorização para as apostas esportivas. Elas vão trazer menos arrecadação ou isso também vai reforçar? De medidas extraordinárias que geram receitas são essas. A taxação sobre o imposto de importação, sobre a importação de produtos que se chamou de taxação das blusinhas, ela tem um caráter muito mais de política de concorrencial do que tributária. Ela não Menos gera arrecadação. Ela é para proteger a indústria doméstica, para proteger o varejo doméstico, para proteger os empregos que existem no país em função de produtos que entram sem nenhuma tributação e prejudicam aquele pequeno produtor, seja o fabricante de produtos do varejo, seja o próprio varejista. Ele tem teve essa função. O Congresso Nacional optou por tomar essas medidas no sentido de proteger o produtor nacional e os empregos aqui no país. E as bets, as apostas esportivas, isso só vai trazer mais arrecadação a partir de 25? Isso também ele é algo também voltado para regular o setor. Tem uma receita que pode ser gerada a partir dessa regulação, mas ela tem efeitos mais para 2025, não é algo para 2024. O senhor mencionou aí a questão da compensação, a desoneração da folha, que acabou sendo uma decisão adiada, né, agora para o segundo semestre, sendo que pode ser decidido só em setembro, depois do prazo para a entrega do orçamento do ano que vem. Como que isso está impactando, né? O que isso está representando em termos de desafio, de entrave para a elaboração da peça orçamentária? Sim, há o prazo até setembro, mas nada impede que nós, no retorno dos trabalhos legislativos do segundo semestre, que nós possamos aí convergir rapidamente por uma solução definitiva, né? O Congresso Nacional está debruçado, está muito próximo de encontrar ali um caminho para encerrar esse assunto e nós seguimos em frente. Então, acredito que isso vai estar bem materializado até a entrega da proposta orçamentária. No próximo relatório bimestral, isso então já vai estar contemplado. O impacto é estimado ali em 25 bilhões da desoneração? Hoje, o impacto estimado pela Receita Federal é de 25 bilhões para o conjunto de previdência dos municípios, mais desoneração da folha. Então, com relação à peça orçamentária do ano que vem, né, a gente sabe que tem esse prazo de entrega ao Congresso até 31 de agosto. Queria perguntar do senhor como é que está esse processo de elaboração, se já estão no rito final, quais que estão sendo os desafios nessa formulação dessa peça? Não, já estão no rito final, então nós já temos as macro definições do ponto de vista de volume de receita, volume de despesas, e agora está nessa fase que está acontecendo, inclusive nessa semana, do que nós chamamos de distribuição dos limites para cada órgão. Quando cada órgão vai saber o quanto vai poder ter de orçamento para o exercício seguinte e poder se programar. Ok, dentro desse orçamento eu vou fazer isso e fazer a política A, B e C nessa dimensão. Então, estamos nessa fase final. Então, agora já é uma fase que depende menos da área central, né, de gestão fiscal, e depende mais desse trabalho dos órgãos de fazerem suas escolhas dentro do orçamento que eles vão ter disponível para 2025. Está tudo dentro do prazo, não tem nada atrasado, está caminhando tudo conforme? Caminhando, e nós vamos, obviamente, cumprir o prazo legal de entrega da proposta orçamentária. E vem com déficit zero também, a meta? Vem com déficit zero, sem dúvida. Nesse orçamento do ano que vem, no projeto que vocês vão apresentar ao Congresso, tem alguma medida mais substancial de corte de despesas que o senhor poderia adiantar aqui para a gente? A gente sabe, né? Mencionamos aqui os 26 bilhões previstos em economia nos gastos. O que o senhor pode falar para a gente em termos de despesas? Olha, no momento está publicizado pelos ministros, são as medidas para os 25, 26 bilhões que vão compor a peça orçamentária. Nós estamos avaliando com detalhes, né, com outras despesas para verificar se nós temos necessidade aí de medidas adicionais, e aí isso está sendo discutido. Se for o caso, no momento certo, elas vão ser anunciadas aí pelo ministro. Nesse momento, realmente, o que eu posso adiantar sobre o assunto é esse pacote que envolve um impacto de 26 bilhões para 2025. Estão tendo revisões nos programas, a gente pode esperar que venha alguma coisa assim de uma interrupção, ou essas políticas, esses programas, eles vão ser continuados?
Olha, não está no nosso horizonte, pelo menos neste momento, nenhuma interrupção de nenhum programa, pelo contrário, eu acho que as políticas públicas que estão funcionando bem, elas devem continuar, especialmente as que atendem a população que mais necessita. Isso é algo muito importante e sagrado para o governo federal. Para este governo, é um governo de reconstrução que quer garantir que nós tenhamos uma economia crescendo de forma sustentável, com equilíbrio fiscal, com inflação baixa, com renda das famílias crescendo e apoiando socialmente as nossas inúmeras desigualdades, inúmeras injustiças sociais que precisam ser reparadas. Então, os programas sociais, eles estão preservados, estão sempre sendo priorizados. O que não quer dizer que nós não temos despesas que precisam ser olhadas com atenção para verificar, por exemplo, se tem beneficiários que não são elegíveis para um determinado benefício. Isso é saudável, de tempos em tempos você precisa fazer sempre um olhar para garantir que aquele programa está atendendo quem precisa. Então, ele atendendo quem precisa, ele vai continuar seguindo seu curso da forma como está. Não há nenhum intuito de interrupção, algo desse tipo. Sempre a possibilidade de aprimoramentos que melhorem a focalização de uma política pública, que atenda quem realmente precisa e que atinja aquele objetivo da política pública. Mas, de fato, não há nenhuma discussão sobre interrupção ou mudanças drásticas. Então, é um governo que acredita nessa melhoria contínua, que as coisas estão fluindo bem. Nós estamos num bom momento, isso eu volto a frisar, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, nós estamos evoluindo muito bem. Então, nós tivemos uma reparação importante do ponto de vista de recuperação de política de assistência social, né, um Bolsa Família com adicionais agora para as crianças, para os jovens. Nós temos o pé de meia, que está fazendo toda a diferença no ensino médio. Os jovens estão voltando para o ensino médio, nós já temos esses relatos por conta do pé de meia. Isso é muito importante, isso vai fazer diferença lá na frente, não só para o futuro desses jovens, mas para o futuro do país. A produtividade, a qualidade dos nossos recursos humanos, da nossa população vai melhorar. Então, isso está sendo feito. A política de saúde foi recuperada, a política da educação foi recuperada, os investimentos com o PAC estão crescendo de forma substancial. Então, assim, nós temos um país que está funcionando bem, nós precisamos garantir que ele continue dessa forma. Então, isso não exige grandes mudanças, grandes guinadas, exige esse trabalho contínuo de ir aprimorando, de ir ajustando, tomando as medidas quando elas forem necessárias, na medida do necessário para garantir que esse ciclo continue de forma perene aí para frente, para que nós tenhamos aí pelo menos uma década de crescimento e de reparação de desigualdades, atendendo quem precisa. Esse é o objetivo. Secretário, é uma cobrança grande da classe política também no mercado, uma reforma administrativa. Isso está no radar da Fazenda, da equipe de vocês? Como que isso tem sido trabalhado internamente? O que pode ser feito nesse sentido de redução, revisão dos gastos da máquina pública? Olha, a reforma administrativa, a gente precisa fazer alguns esclarecimentos sobre a reforma administrativa. Geralmente, quando se ouve falar sobre a reforma administrativa, ela vem relacionada a uma discussão sobre corte de gastos ou política fiscal, ajuste fiscal. A reforma administrativa, ela tem dificilmente ela vai gerar independente de qual ela seja, um grande impacto do ponto de vista das contas públicas. Ela é importante uma discussão de uma reforma administrativa de modernização do Estado, dos serviços públicos, como nós nos preparamos para esse novo mundo de tecnologia, de inteligência artificial, de relações de trabalho que são diferentes, que foram modernizadas. Essa é uma discussão que tem a ver muito mais com a questão estratégica de como o setor público se organiza para prestar serviço para a sociedade, do que de fato de impacto fiscal, corte de gastos. O que não quer dizer que não tenham medidas que sejam necessárias para evitar abusos, direitos que não são moralmente aceitáveis. Tudo isso eu acho que é uma discussão que é válida, mas ela tem um caráter menos fiscal e mais ou moralizante ou modernizante. Eu acho que essa discussão de uma reforma modernizante, ela é relevante para o país, mas ela acaba sendo eu vejo em geral a discussão sendo muito focada numa espécie de corte de gastos, como se fosse a reforma administrativa pudesse resolver esse problema. Não me parece que ela ela seja uma medida para solucionar, para ter um impacto relevante do ponto de vista de contas públicas. Ela pode ter um impacto muito estruturante na qualidade da prestação de serviço público, na modernização do Estado brasileiro, na forma como ele se organiza e entrega serviços para a sociedade. Então, se o debate for por esse lado, acho que tem um debate muito sério e profundo a ser feito.
mas esse outro me parece que ele acaba sendo contaminado e aí ele tem pouco espaço, eu acho, para prosperar de uma forma saudável e que gere realmente um impacto. Porque também não adianta fazer algo com um nome que pareça que vai gerar um resultado, que tenha um caráter emblemático, mas depois, de fato, não tem um impacto que seja relevante, né? E uma reforma da Previdência hoje está no radar ou também são mais essas medidas pontuais de revisão dos cadastros, esse pente fino? Olha, no momento está sendo feito um grande diagnóstico, olhando, isso vale para todas as despesas, olhando como elas estão em termos de dinâmica e o que precisa ser feito para assegurar que elas tenham uma dinâmica que sejam sustentáveis e atenda quem precisa. A questão previdenciária, né, isso é importante esclarecer, o sistema previdenciário, isso em qualquer lugar do mundo, né, isso vale para o Brasil, para a história do Brasil, para qualquer outro país do mundo, o sucesso da humanidade, né, em aumentar o bem-estar, a renda das pessoas e o avanço da medicina faz naturalmente com que a expectativa de vida das pessoas elas aumentem ao longo do tempo. Então, isso vai tornando inviável o sistema previdenciário como ele estava no passado. Então, de tempos em tempos, é necessário reformas modernizantes do sistema previdenciário para poder adequar a essa mudança que vai acontecendo de forma geracional. Basta olhar, se a gente olhar 20 anos para trás, quantas reformas foram feitas no país ou em qualquer outro país do mundo. Então, é natural que ao longo do tempo, em algum momento do tempo, você precisa, de tempos em tempos, reorganizar o sistema para poder dar conta daquela realidade em termos de expectativa de vida, de beneficiários, isso acontece. No nosso momento, nós estamos olhando mais essas dinâmicas, se está acontecendo algum tipo de falha cadastral, que tenham benefícios que não estão atendendo aquilo que ele se destina. Lembrando, né, que eu comentei um pouquinho que teve um trabalho muito grande de reduzir a fila, então isso gerou uma pressão fiscal, porque é muito saudável, nós concedemos o direito para aqueles que mereciam, um conjunto grande que estava aguardando há mais de um ano nessa fila. Nós colocamos eles dentro do sistema previdenciário ou no regime de apoio em relação ao BPC. Então ele gera uma pressão de curto prazo que pode ser diluído no tempo. Agora precisa olhar se tem outros fatores, se tem essa revisão cadastral pode ser muito saudável para checar isso. Então hoje o estado da arte é essa linha de atuação. Para a gente começar a entrar nos finalmente, o senhor falou dos indicadores econômicos que estão bem positivos, mas a gente ainda vê a Selic, a taxa básica de juros, muito elevada, em 10,5%. Inclusive, essa semana tem a reunião do comitê que vai decidir esse patamar. De que forma essa taxa elevada ela interfere aí nas perspectivas futuras e na elaboração do orçamento do ano que vem? Olha, a taxa de juros, né, no início de 2023, ela estava num patamar de quase 14% ao ano. Com todo esse trabalho de adotar medidas, sinalizar a recuperação do quadro fiscal, a inflação controlada, tudo isso foi gerando um ambiente para que o Banco Central começasse um processo de redução da taxa Selic. Ela foi reduzindo, hoje está em 10,5%. Ainda assim é alta, ela pode e é desejável que ela seja menor. Houve uma interrupção por conta de uma incerteza que envolve o cenário global, envolve o cenário doméstico, tem muitas variáveis influenciando essa discussão e fez com que o Banco Central fizesse uma parada técnica para avaliar o desdobramento desses cenários, mas nós ainda temos ali uma inflação super controlada para o nosso padrão histórico, nós estamos no melhor momento da história do país em termos de taxas de inflação. Então, é saudável que o Banco Central, sempre zeloso, fazendo o seu trabalho, e vai olhar para o horizonte futuro, tentando ancorar as expectativas e assim que elas estiverem ancoradas, voltar a um processo de relaxamento monetário, que nós chamamos, né, uma redução, voltar a reduzir a taxa de Selic para poder termos juros aí de um dígito, que é saudável. E tendo juros quanto menores forem, mais incentivo a crédito, crédito habitacional, crédito das famílias, a economia gira melhor com a taxa de juros menor. E ela impacta a dívida pública também. Então, a taxa de juros, quanto menor for, menor o custo para o Tesouro Nacional de suportar a rolagem da dívida pública. Então, ele é saudável. Neste momento, houve essa parada, mas daqui a pouco nós acreditamos, esperamos que nós possamos ter taxa de juros menores. O mercado espera também que em 2025 nós tenhamos um processo de redução que leve ela para casa de um dígito. Então, continuar trabalhando sério para garantir, para apoiar o Banco Central nesse trabalho
de reduzir a taxa de juros. Tenho certeza que todos querem a menor taxa de juros possível, mas ela precisa ser feita de forma sustentada, né? Também nós não podemos forçar algo que depois não seja perene. É importante que o país continue desse jeito, crescendo bem, com desemprego baixo, com inflação baixa, e assim as coisas vão caminhando bem. Essa interrupção do ciclo de cortes, então, já está incorporada aí nas reavaliações que são feitas esse ano, no orçamento desse ano e também no orçamento do ano que vem? Sim, nós sempre temos um cenário de reavaliação. A Secretaria de Política Econômica, ela divulga, nós chamamos uma grade de parâmetros, que na verdade, ela olhando todos esses indicadores, olha, nós acreditamos que o PIB vai ser essa revisão. O PIB avançou, não avançou, a inflação nós acreditamos que vai ser o número X, a taxa de juros deve ficar no patamar Y, tudo isso atualizado a cada 2 meses. E isso vai criando um processo saudável de revisões contínuas, que permitem que você não se desvie muito do cenário que é o provável de acontecer, né? Então isso já está tudo bem incorporado. Secretário, muito obrigada pela participação do senhor. Eu que agradeço, espero que tenha sido útil para informar. É importante, né, ter esse espaço para poder dialogar e mostrar como nós enxergamos, o que nós estamos buscando. Isso acho que é saudável. Quanto puder contribuir para levar a informação, contem conosco. A gente recebeu hoje aqui no Metrópolis o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron. Obrigada a todos que acompanharam. Até uma próxima.